Olá, eu sou o pastor Blasto da Nação Caimbé e estarei hoje com você com uma mensagem para a celebração da família, uma breve reflexão para nos alimentarmos espiritualmente, né? Esse nosso alimento que é necessário para estarmos bem com o Senhor, amém? Se você tiver alguma caneta, algum papel aí, quiser fazer a anotação, que nós iremos ler uma passagem no livro de 2 Reis, capítulo 3, do versículo 8 ao 20. Essa passagem, ela nos leva a compreender algo muito importante. Nos leva a entender sobre o louvor. E a mensagem de hoje é sobre esse tema, que o louvor atrai a presença de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? Pois é justamente sobre esse tema que nós estaremos falando. Nesse livro que eu citei para você fazer a anotaçãozinha aí, para depois ler com calma, ele vem falando sobre o rei do país de Moabe. Que esse rei, todos os anos, ele tinha que pagar como imposto para Israel uma quantia de 100 mil carneiros. E não era só isso não, meus irmãos. Ainda além dos carneiros, ele tinha que pagar também, dar uma quantidade de lã de 100 mil carneiros também, que fosse retirada de 100 mil carneiros. Olha só como era muita coisa, né? Mas, com certo tempo, o rei de Israel, o rei Moabe, o rei Acabe, ele faleceu. E olha o que aconteceu. O rei da cidade de Moabe ficou revoltado. Ele se rebelou, se revoltou contra Israel. E quando Jorão, rei de Samaria, soube disso, ele pegou todo o seu exército, reuniu, mandou uma carta, um comunicado para o rei Josafá, que é o rei de Judá, perguntando se ele poderia, dar essa ajuda, se unir com ele e guerrear contra o rei da cidade de Moabe, aliás, do país de Moabe. Então, meus irmãos, e assim ele fez. E aí mais, e ainda se juntou com mais outro rei, o rei de Edom. E os 3 reis, juntamente com seus exércitos, com toda a sua cavalaria, saíram em direção para esse combate contra o rei do país de Moabe. Mas só que após 7 dias eles indo em direção, aconteceu algo inesperado. A água acabou, não tinha mais água nem para os homens e muito menos para os animais. E daí Jorão começou a murmurar. Na realidade ele foi logo muito preocupado, ficou meio que aflito. E aí começou a lançar a culpa para o nosso Deus Todo-Poderoso, dizendo que o nosso Deus tinha entregado eles nas mãos do rei do país de Moabe, na mão dos moabitas. E aí o rei Josafá, com toda a sua sabedoria, ele pegou e perguntou se por ali, pelaquela região, ali por perto, não havia nenhum profeta. E quando um oficial do exército de Jorão, do rei Jorão, escutou Josafá fazendo essa pergunta, ele foi e disse: olha, aqui por perto, aqui na região, tem um profeta chamado Eliseu. Ele era ajudante de Elias. E aí Josafá, sem titubear, disse: então nos leva até lá, até a esse Eliseu, ao profeta Eliseu. E aí se dirigiram até Eliseu os 3 reis. E quando chegaram lá, meus irmãos, Eliseu, quando viu o rei Jorão, Eliseu não quis nem conversa com ele a princípio. Mandou logo Jorão ir consultar os profetas lá dos deuses deles, dos pais de Jorão. Mas só que, após uma certa conversa, Eliseu disse que em respeito ao rei Josafá, que era aliado de Jorão, ele ia atender o pedido. Só que com uma ressalva, meus irmãos. Eliseu disse: mas tragam músicos para mim entrar em sintonia com o Pai, com Deus Todo-Poderoso. E aí, olha o que aconteceu. Quando o louvor ia sendo tocado através das harpas, o poder, olha só que interessante, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E através dos louvores, Eliseu entrou em sintonia com Deus, com o Pai Todo-Poderoso. E Deus pôde falar através de Eliseu, mostrar como os reis deveriam fazer para ganhar aquela batalha. E é isso, meus irmãos. O louvor é de extrema importância em nossas vidas. O louvor, ele atrai a presença de Deus. E muitas vezes
Nós, na nossa ignorância, na nossa falta de querer se aprofundar, buscar mais no Senhor, achamos que o louvor no início do culto, às vezes muitas pessoas acham que é para encher linguiça ali, que é uma pura enrolação enquanto vem a mensagem. Só que eu digo a você que o louvor no início do culto não é um faz de conta. O louvor no início do culto é muito pelo contrário. Ele atrai a presença de Deus. O louvor no início do culto, meu irmão, ele promove a espiritualidade, a minha sintonia com Deus, com o Pai, o Todo-Poderoso. E aí eu digo mais ainda, o louvor no início do culto ou em qualquer outro momento é para receber Deus. É para você receber Deus. Então comece a refletir a respeito disso, do louvor. Que muitas vezes as pessoas não gostam de escutar um louvor. Eu não gosto disso, eu prefiro logo a mensagem. Mas a mensagem ela já começa através do louvor. Porque é Ele, é o louvor que quando o grupo, aquele ministério lúdico de louvor, ele está entonando ali aqueles louvores, eles vão até o céu e são devolvidos em forma de bênção. Ali está promovendo a espiritualidade, ali vai atrair a presença de Deus. Então nós temos que ter todo esse cuidado. E quer uma outra prova dentro da palavra? É lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Você pode ler do 14 ao 23, do versículo 14 ao 23. Vou repetir. No livro de 1 Samuel, se você estiver anotando, anote aí. Capítulo 16, do versículo 14 ao 23, vai estar retratando muito bem também essa parte sobre o louvor. Que é quando fala nessa passagem bíblica que o Espírito do Senhor saiu do rei Saul. E quando saiu, ele ficou atormentado por um espírito do mal enviado por Deus. Olha só. E aí foi quando os empregados de Saul disseram que tinha que trazer alguém que cantasse, que louvasse, que aí assim os espíritos maus sairiam. E foi como Saul fez. Informaram que o filho de Jessé, havia um filho que tocava muito bem, louvava, e assim Saul mandou que buscasse. E foi quem? Davi. Davi chegou até o rei Saul, e chegando lá, olha o que ele fazia. Ele começava a tocar, a louvar, quando o espírito mau tomava de conta de Saul. E logo o espírito mau saía, e Saul ficava bem. Tá vendo só? Pense nisso. O louvor atrai a presença de Deus, meu irmão. Fique com Deus e reflita sobre esta mensagem de hoje. Fique com o Senhor e amém.